Descubra a nova teoria geral do Estado no curso Arcano Império. Inscreva-se tutubolius.ai. Olá, estamos praticamente já chegando ao finalmente, né? Mas eu refuto aqui com bastante propriedade que até aqui tem sido um imenso prazer tê-los e ter podido até aqui participar com todos de uma de uma inovação na humanidade. Como eu disse anteriormente, se você pegar de Platão para cá, então, nós temos aí aproximadamente 2.600 anos, né? Mais ou menos isso. Se pegar 400 anos de Platão antes de Cristo e mais praticamente 2.100 aí, um restinho de lá e tal, dá uns 2.500, 2.600 anos de uma inovação total, total. Então, nós somos dessa geração privilegiados. É nessa geração que estamos mudando circunstancialmente o modelo governamental e político do planeta. Então se sintam privilegiados, tanto quanto eu. Eu fui só um mero instrumento para que isso se consolidasse. Mas, na verdade, todos nós passamos a fazer parte desta mudança, né? Que não vai ser de repente, ela vai ser gradativa, porque nós vamos aproveitar boa parte do que já existe e vamos reestruturar um novo modelo. Vamos pôr cada qual no seu lugar. Ou seja, vamos objetivamente buscar o que originalmente foi criado por Deus. Simples, simples assim. Se Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, então, de repente, o homem, de posse desse título, que é irrevogável, ele passou todo esse poder que ele tem, ele passou para o Estado. Então, veja, ele é o eixo central de tudo, né? A soberania permanente do povo como o eixo central da nova teoria geral do Estado. Tem que ser assim. Não foi assim no começo, não sei por quê. Eu não lembro se eu estava lá ou não, mas com certeza é, foi encoberto alguma coisa, foi, sabe, foi desviado. Alguma coisa do eixo foi desviado. E deu no que deu. Deu nessa catástrofe, né? Essa coisa medonha que só emburrece e empobrece o ser humano. O ser humano é a essência de tudo. Você acha que Deus criou o planeta Terra e criou tudo que está no planeta Terra sem um propósito? Qual é o propósito? De servir ao homem. Não o homem servir ao Estado. O Estado é um mero instrumento coletivo para a sobrevivência do homem. Nada mais do que isso. E os seus autores antepassados, os meus antepassados, meus antecessores, eles colocaram o Estado como um apogeu da coisa, a estrutura mestra da coisa, e esqueceu do homem. Não pode. Não podia, não pode e não poderá nunca o homem ser substituído, a não ser que venha um novo decreto divino. Tem que ser um decreto divino, porque o daqui da Terra não vale, tá certo? Então é assim, nós estamos agora na quarta aula e até aqui nós mostramos toda a estrutura que foi criada do principal eixo que é a nova teoria geral do Estado. Depois tivemos aí a concentração do segundo eixo, que é o neuropsíquico, é o sistema integrador neuropsíquico, sim. Depois o terceiro eixo, que é exatamente o polieus monoeus, né? O polieus são as fragmentações de pensamento que as pessoas têm, todo mundo tem, mas não tem o controlador. E esse controlador chama-se monoeus. Quando você desenvolve esse conhecimento do sim, do polieus, monoeus, mais a teoria geral do Estado,
você passa a ter um conhecimento da nova teoria geral do estado cognitivo, tracinho 360. Quer dizer, 360 graus. Então você aí tornou-se o eixo principal da vida humana, que é o centro de, de tudo que Deus criou. Entendeu? Então, é assim. Então, para a quarta aula. A quarta aula é assim, ó. A soberania do povo não pode ser apenas episódica, eleitoral e simbólica. Não pode. Pela nova teoria geral do Estado, ela precisa ser permanente, fiscalizadora e cognitiva, principalmente, institucional e estrutural. Senão, ela não é uma teoria geral do Estado. O Estado é o Estado que nós nos encontramos. Agora, estou mexendo no estado cognitivo que a gente está submetido. Porque nessa luta e labuta, o que ocorre? Nós aprendemos no decorrer do tempo, nós ficamos com a mente encarcerada, que foi ensinado para nós, para todos nós, desde o princípio, desde 2.600 anos atrás, está sendo ensinado errado. E nós estamos sempre no caminho errado. Sempre no caminho errado. De vez em quando aparece um sabichão que acha que sabe tudo, mas não sabe. Não sabe. Nós se contemplamos um com o outro, se completamos um com o outro. Mas saber tudo, não. Por isso que eu tive esse trabalho de pesquisar, de estudar e de me formar, inclusive, academicamente, né? Para poder trazer um material com propriedade, né? Para que as pessoas, os seres humanos, não padeçam tanto quanto está sendo nos dias de hoje. Ou seja, você pega aí, são 2.600 anos, são 26 séculos de amargura, de amargura. E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso. Agora, não estou falando questão de religião. Longe de nós a religião dentro da nova teoria geral do Estado. É ciência, simplesmente científico. Tá certo? Científico, simplesmente científico. Então é assim, meus queridos alunos, nas aulas anteriores nós compreendemos como nasceu a NTGE, sua origem lá em Os Tenebrosos da Humanidade, quando eu escrevi em 93. Sua conexão com o SIM, que é o Sistema Integrador Neuropsíquico, e a necessidade de compreender a criatura humana antes de compreender o Estado. Então, essas duas matérias, que é o polieus, monoeus e o SIM, são matérias integrativas para a nova teoria geral do Estado, porque é a forma de você compreender o ser humano. Como é que você vai compreender o ser humano e você quer entender do Estado? Se quem vive dentro do Estado são os seres humanos. É meio desconexo a coisa, tá? Meio não, é inteiramente desconexo. Então, e agora chegamos ao coração político da nova teoria geral do Estado, a soberania permanente do povo. Entendeu? A soberania permanente do povo, a menos que haja um decreto divino revogando o Gênesis 1:26. Se houver um decreto divino revogando isso, aí, parou tudo. Enquanto não haver, enquanto não existir um novo decreto revogando o 1:26, que é Gênesis 1:26, capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, diz: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, se houver revogando isso, fala, façamos o Estado à imagem e semelhança de não sei do quê. Aí tudo bem. Não está mais aqui quem falou. E eu não estou aqui para conduzir ninguém à bancarrota, não estou aqui para conduzir ninguém às coisas erradas. Eu tenho idade o suficiente para saber o que eu devo e o que eu não devo de fazer certo e fazer o errado. Eu estou com 72 anos de idade, muito bem vividos e muito bem estudados para levar alguém a uma fantasia. Isso aqui não é fantasia, isso aqui é científico, simplesmente científico.
Vocês me acompanharam até aqui, já perceberam que a coisa é científica, não vem aqui com coisa de direita, com coisa de esquerda, ideologia. Não existe isso dentro da nova teoria geral do Estado. Não existe isso. Existem três eixos. Três eixos. O primeiro eixo é um eixo governamental político, é a estrutura, a forma com que os governos vão se estabelecer, vão se amoldar a nova estrutura. O segundo eixo é o sistema integrador neuropsíquico. Você tem que se preparar psicologicamente. Você tem que afastar definitivamente da sua mente esse lixo que puseram na sua mente. Encarcerou a sua mente. Você ficou encarcerado. Você está encarcerado. Entende o que eu estou falando? Então, tem que apagar isso. Para você voltar na instância original. Original. Sem nada. Limpar. E aí me lembra uma coisa que eu fiz. E eu falei para vocês aqui. Dar exatamente esse estágio aqui. Arquitetura da consciência humana. Aqui nesse estágio. Esse estágio aqui. Intrauterino. Lá, a HD estava limpinha, limpinha, limpinha. E ali começou a se agregar o quê? Todos os polieus que você tem hoje. Então, tendo que voltar lá, limpar tudo para que possa limpar tudo, tirar tudo, os polieus que existem dentro de nós, para que a gente volte lá na original, lá no estágio zero. E aí você vai entender para que serve a nova teoria geral do Estado. Então é muito mais psíquico do que jurídico, e do que político, e do que governança. Está compreendido? Então é assim que funciona. Os meus antecessores não fizeram isso, mas eu fui escalado para fazer isso. Fim. E aí, nós vamos aqui, ó. O que acontece? A grande pergunta desta quarta aula é: o povo é soberano apenas no dia da eleição? Ou deve permanecer soberano durante todo o exercício do poder? Estou perguntando para você. O povo é soberano apenas no dia da eleição, como se faz hoje? Ou deve permanecer soberano durante todo o exercício do poder? Que poder? Enquanto você for vivo. Né? É só pensar. A Constituição afirma que todo poder emana do povo. Não é isso? Porém, depois do voto, o povo é afastado dos mecanismos reais de decisão, fiscalização, correção e comando. A soberania, então, vira uma declaração bonita, mas pouco ou quase nada operacional. Está difícil entender, não? Não está lá na nossa Constituição Federal brasileira, não está escrito lá que todo o poder emana do povo. Ai, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Todo o poder emana do povo. Mas cadê? Que poder? O poder de pagar imposto, de ficar desempregado, de ficar sem saúde, de procurar um médico na rede pública e não tem. E o que mais? E tantas outras coisas, né? Esse é o poder que o povo emana? Ou é só no dia da eleição que você vai lá e pincha o voto lá? Né? E agora com urna eletrônica, é mais fácil, né? Você não tem muito trabalho. Antes precisava de conferir, hoje não precisa mais. Então, é bonito. Todo o poder emana do povo. Olha que coisa poética, que coisa maravilhosa. Mas não é verdade. Você viu na primeira aula, eu coloquei aquele vídeo. Eu coloquei aquele vídeo fala de tudo que eu estou falando. Aquele vídeo mostra que eu estou no caminho certo. Há 33 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso aí, eu já estava no caminho certo. E agora muito mais. Porque agora eu tive uma aprovação por uma comunidade científica. Então, estou muito mais feliz, porque eu não estou sozinho. Tá certo? Então, aí, você tem aí. A Constituição afirma que todo o poder emana do povo. E aí? Pagar imposto, para passar fome, passar miséria, passar raiva, passar depressão, ficar reprimido, coagido. O que mais? Isso é poder? O poder do povo é permanente, é oriundo, é genuíno, é originário de um decreto divino, que todo homem é a imagem e semelhança de Deus. Agora mudaram tudo.
Parou. Na teoria, o povo é soberano. Na teoria, o povo é soberano. Na prática, muitas vezes é apenas convocado para legitimar estruturas que depois deixam de ouvi-lo. Qual seria isso? Vai fazer um referendo, por exemplo, aí chama o povo. Aí você vai lá, pôs o voto lá, vai embora. Acabou sua soberania. Eu tenho direção, a mesma coisa. Toda convocação que é feita para o povo, aí você vai lá, atende, acabou, acabou. Vai embora. Deixou de ser soberano. Isso não existe. Isso não existe. Soberano é soberano, infinitamente, eternamente. É soberano. Soberano é soberano, absolutamente. É absoluto. Não tem soberano só naquele momento. Que brincadeira é essa? Soberania episódica versus soberania permanente. É assim. A sabedoria episódica é aquela que é exercida apenas em momentos formais, eleições, plebiscitos, referendos ou manifestações ocasionais. É isso que você quer? Mas não é isso que acontece? Mas não é isso que você quer. Então tá. O que é a soberania permanente? É aquela que acompanha, fiscaliza, corrige, limita, orienta o poder de maneira contínua. Soberania permanente é aquela que acompanha, fiscaliza, corrige, limita e orienta o poder de maneira contínua. Não é só na hora que você vota. Acorda, acorda. A nova teoria geral do Estado não rejeita o voto. Não, nós não rejeitamos. O nosso processo da nova teoria geral do Estado, não há rejeição quanto ao voto. Ao contrário, reconhece sua importância. E que importância! Mas afirma que o voto sozinho não basta. Simples assim. O voto inaugura a representação, mas não pode encerrar a soberania. Prestou atenção, não? Vou ler outra vez. Olha, a NTGE não rejeita o voto. Não rejeita. Não rejeitamos o voto. Ao contrário, reconhece sua importância. A importância de quem? Do voto. Mas afirma que o voto sozinho não basta. Não é suficiente. O voto inaugura a representação, mas não pode encerrar a soberania. É o que eu disse. A soberania só deixa de existir por decreto divino, porque foi o Pai Celestial que decretou que somos a imagem e semelhança dele. Ali está o decreto. Agora, que conversa é essa de você revogar esse direito divino que a pessoa tem? Nós somos divinos, somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Se Deus é o Pai e é divino, nós somos divinos também. Herdamos isso aí, nós somos herdeiros legítimos de Deus. Que conversa é essa? Os caras mudaram tudo. E pôs o Estado como patrocinador de tudo isso. Que conversa é essa? Que maluquice é essa? Olha, para mim não funciona mais. Eu não tenho mais a mente encarcerada. Eu não tenho mais a mente encarcerada. E quero levá-los a não ter mais a mente encarcerada. É simples. É o que eu estou fazendo aqui. É o que você está fazendo aqui. Para nunca mais ter a mente encarcerada. O povo não pode ser massa de manobra. Não pode ser massa de manobra. Este ponto conecta diretamente com o vídeo que eu apresentei lá na primeira aula. Quando o povo não compreende a estrutura do poder, presta atenção no que eu estou falando. Quando o povo não compreende a estrutura do poder, torna-se massa de manobra. Quando não compreende a própria consciência, consciência, cabeça, o que você tem na cabeça, que você foi formado, a arquitetura da consciência humana, o que você tem aqui dentro, que começou lá no útero da mamãe. Você aguardando na sua HD que estava zero, estágio zero. Aí começou a colocar toda a estrutura do quê? Para formar uma mente encarcerada. Está entendendo o que eu estou falando? Então, qual é o princípio lógico da nova teoria geral do Estado? É psíquico, é mental. Nós estamos encarcerados. Nós não, eu estou fora.
Eu estou fora. Graças a Deus, eu estou fora. Eu não tenho mais a mente encarcerada. E aí, você tem então o quê? Você tem aqui. Quando o povo não compreende a estrutura do poder, torna-se massa de manobra. Quando não compreende a própria consciência, torna-se presa fácil da propaganda, da manipulação emocional, da promessa fácil, do medo, do ódio e da polarização artificial. Entendeu ou não? Então não é uma teoria geral que nasceu ali no boteco da esquina, numa dose de cachaça. Não é isso. Foi estudado milimetricamente. Tinha um amigo engenheiro que ele falava, é questão de pilímetro. Foi estudado. Então, quando o povo não compreende a estrutura do poder, torna-se massa de manobra. Para você que eu estou falando. Quando não compreende a própria consciência, que é o neuropsíquico, que é o sistema integrador neuropsíquico, e o polieus, monoeus, quando você não entende essa estrutura mental, psicológica, então aí você passa a ser uma presa fácil da propaganda, da manipulação emocional, da promessa fácil, do medo, do ódio e da polarização artificial. Pode ser vítima, que você não conhece a estrutura do Estado. A nova teoria geral do Estado, ela mostra a estrutura, como é que vai funcionar. Qual é o segredo? Que tem, não pode ter segredo. Entre nós, 8 bilhões, 600 milhões de pessoas, não pode ter segredo. Não pode haver segredo. Deu para entender o que eu estou falando? Não pode haver segredo. Por que segredo? Se o Estado é nosso, nós que criamos o Estado, por que ter segredo? Que brincadeira de mau gosto é essa? Aí, então, a sabedoria permanente do povo não pertence à esquerda, à direita, ou ao centro, para cima, para baixo, a qualquer tipo de ideologia. Não. A soberania permanente do povo não pertence a qualquer tipo de ideologia política, religiosa, e qualquer coisa desse sentido aí. Não pertence. Ela pertence à própria criatura humana organizada politicamente. Você tem que se organizar politicamente. Por isso que foi feito o livro Polieus e Monoeus, para você centralizar o Monoeus nos Polieus, para você ser soberano. Está entendendo, irmão? Para você ser soberano, você tem que acabar com os Polieus que o Estado criou na tua cabeça e deixou você encarcerado, deixou sua mente encarcerada. O Estado, esse Estado promissor que está aí, é que fez isso com a sua cabeça. Você tem que estar livre. Você tem que voltar a ser genuinamente aquele bebê que está no útero da mamãe. Aqui, ó, estágio zero. Eu acho que você está entendendo, né? Um povo desinformado, anestesiado, manipulado ou emocionalmente capturado não exerce soberania plena. Não exerce. Ele apenas reage aos estímulos que recebe. Porque ele está o quê? Com a mente encarcerada. Por isso, a nova teoria geral do Estado introduz a noção de soberania cognitiva. Cognitiva. A capacidade do povo compreender o poder, que é a nova teoria geral do Estado. Identificar as manipulações, avaliar as estruturas e participar conscientemente da vida pública. Vida pública, não é de políticos, da vida pública. Você tem uma vida pública. Você tem a sua vida privada na sua casa com a sua família, depois você tem a sua vida pública. Todo ser humano tem isto. Todo ser humano. Agora, o que fizeram? Desvincularam isso do poder do ser humano e passaram só para os políticos. Vida pública é só para político? Não, não é. Todo ser humano tem a sua vida pública. Então você tem que entender isso aqui. O povo desinformado, anestesiado, manipulado ou emocionalmente capturado não exerce soberania plena. Não exerce. Ele apenas reage aos estímulos que recebe. Por isso, a nova teoria geral do Estado introduz a noção de soberania cognitiva aqui na cabeça. Não é milagre. É você entender você mesmo.
a capacidade do povo compreender o poder, identificar manipulações, avaliar estruturas e participar conscientemente da vida pública. Qual a dificuldade disso? Hum? Qual a dificuldade? Antes de ser soberano nas urnas, antes de ser soberano nas urnas, o povo precisa ser soberano na consciência. Entendeu ou não? A soberania permanece, a soberania permanente é necessária, é hiper necessária, porque os tenebrosos da humanidade, da história humana, não atuam como indivíduos isolados. Vou repetir. A soberania permanente é necessária, porque os tenebrosos da história humana não atuam apenas como indivíduos isolados. Eles podem capturar partidos, instituições, tribunais, empresas, igrejas, sindicatos, movimentos, imprensa, universidades e estrutura administrativa. É onde se escondem esses tenebrosos da humanidade. Eles estão lá, eles vivem lá, 24 horas por dia. Há 26 séculos eles vivem lá. Irmão, acorda, acorda. 26 séculos, 2.600 anos, que esses tenebrosos vivem para sucumbir, para fazer sofrer a humanidade. Os tenebrosos da humanidade, eles são inimigos da humanidade. Eles trabalham numa perpétua comunidade que formaliza o quadrilátero do poder. Vivem 24 horas fazendo isso. E eles coabitam, eles capturam as instituições, os tribunais, as empresas, igrejas, sindicatos, movimentos, imprensa, universidades, estruturas administrativas, tudo, eles capturam, estão em todos os lugares que você imaginar, eles estão. Os tenebrosos são os nossos inimigos, número um. Onde a soberania do povo é frágil, os tenebrosos se organizam. Onde o povo não fiscaliza, a captura começa. Onde a consciência coletiva dorme, o povo. Olha só. Onde a soberania do povo é frágil, os tenebrosos se organizam. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar eles se organizam. Onde o povo não fiscaliza, a captura começa. Onde a consciência coletiva dorme, o poder predatório trabalha. Entendeu ou não? É assim que funciona. 36 anos estudando isso. 36 anos estudando isso. Para pôr um fim nessa coisa horrorosa, que estamos todos submetidos a isso. A função. Agora, falando de uma coisa interessante. Vou explicar aqui, em poucas palavras, porque é um assunto que vai demandar a quinta aula. Tá certo? Então vai ser uma formulação assim. Explique que é. Explicar que propõe não apenas substituir os nomes. Então, a nova teoria geral do Estado, ela vai substituir alguns nomes. Por exemplo, aonde é executivo, passa a ser função administrativa. Onde você lê poder executivo, passa a ser função administrativa. Onde você lê poder legislativo, passa a ser função normativa. Acabou o poder. É função. Ou o homem está todo ensoberbado e tão orgulhoso de estar no poder, e aí ele usa esse poder para espizinhar os seus iguais. Que conversa é essa? Então, na nova teoria geral do Estado, muda-se o nome. A estrutura é a mesma, mas vai mudar o nome. Que você que está fazendo fazer o quê? Limpar a mente que está encarcerada, limpar isso aqui. Tirar esse negócio de poder. Que poder? Que poder? Função administrativa. Você está numa função administrativa. Você está numa função normativa. O judiciário,
deixou de ser poder judiciário. Deixou de ser poder judiciário. Passa a ser função, garantia estrutural. Função, garantia estrutural. Viu a mudança? Mas, o que é isso? Ah, vai ter um capítulo só para isso aqui. Tá? Então, a função garantia estrutural não nasce para governar no lugar do povo. Não nasce para governar no lugar do povo. Ela nasce para impedir que o poder governado em nome do povo seja sequestrado contra o próprio povo. Vou repetir. Vou repetir. A função que vai substituir o judiciário no nome e a estrutura vai mudar. A função garantia estrutural não nasce para governar no lugar do povo. Deu para entender? Ela nasce para impedir que o poder governado em nome do povo seja sequestrado contra o próprio povo. Não é isso que acontece no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro acontece isso. Com a, com a chegada da nova teoria geral do Estado, isso vai acabar. Vai ter fim isso aqui. Esse ano começa a introdução da nova teoria geral do Estado, a nova TGE. Começa agora. Afinada, não vai deixar saudade, não. Vocês vão ver que não vai deixar um pingo de saudade. Porque foi muita desgraça em 2.600 anos só de desgraça, desavença, só de perseguição, só de coisa que não presta. Dominado pelos tenebrosos da humanidade. Olha que coisa fascinante, né? Mas foram descobertos. O erro histórico, confundir governo com Estado. Não se pode confundir governo, que é o poder executivo, né? Que era o poder executivo e agora passa a ser função administrativa. Se confundir com o Estado. O Estado é uma coisa, o governo é outra. Esse é um ponto excelente para uma quarta aula, assim, para debulhar aqui e esquecer o tempo. Tá? Então, ó, governos passam, partidos passam, lideranças passam, mas a soberania do povo deve permanecer por séculos, 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 até que venha um novo decreto. De quem? De quem criou. Quem criou mesmo? Foi Deus. Gênesis 1:26, foi Deus que criou. Então, enquanto não vier um decreto revogando essa condição de você ser uma pessoa soberana, você é soberano. O Estado está abaixo de você. Deu para você entender, não? O que eu estou explicando? Aqui você não deixa de cumprir as suas obrigações como cidadão. Você tem que cumprir. Não muda nada. O que muda é a cabeça. Você vai fazer uma limpeza, uma higiene mental em tudo. Limpar todo esse lixo que puseram na sua cabeça, no seu cérebro, no seu psíquico. Então, a nova teoria geral não foi construída para servir a governos. Essa nova teoria que eu estou apresentando, ela não foi feita para servir a governos. Ela foi construída para proteger o povo contra a deformação do governo, contra a captura do Estado e contra a manipulação da soberania. Entendeu ou não? A nova teoria geral do Estado não foi construída para servir a governos. Ela foi construída para proteger o povo contra a deformação do governo, contra a captura do Estado e contra a manipulação da soberania do povo. Simples assim. A nova teoria geral do Estado é uma engenharia de proteção civilizatória, porque compreende
que o Estado não pode ser apenas uma máquina de administração. Ela precisa ser uma estrutura de defesa da dignidade humana, da consciência coletiva, da soberania popular e da continuidade institucional. Tá certo? Quando a nova teoria geral do Estado se amplia para a nova teoria geral do Estado cognitivo, lembra que eu falei lá atrás? Olha, está começando a encaixar as coisas. Aí sim, essa soberania passa a ser vista de modo integral, absoluta, jurídica, política, institucional, neuropsíquica, cognitiva, social e civilizatória. Então, primeira etapa é estabelecer a entrada, a substituição da velha TGE para pela nova teoria geral do Estado. Quando você entender isso aí, entender que há três eixos, e desses três eixos você vai ficar num só, que aí nasce a nova teoria geral do Estado cognitivo, tracinho NTGE 360, que é 360 graus. Limpeza total, 360 graus, limpo assim, entendeu? Então tá aí. Quando a nova TGE se amplia para a nova TGE 360, essa soberania passa a ser vista de modo integral, jurídica, política, institucional, neuropsíquica, cognitiva, social e civilizatória. Tá? Portanto, meus prezados alunos e amigos, nós compreendemos que a nova teoria geral do Estado recoloca o povo no centro da estrutura do Estado. Prestou atenção? Não com plateia, porque hoje é só batemos palma, mais nada. Não com massa conduzida, não como eleitor ocasional, mas como fonte permanente da soberania. Está escrito. Alguém escreveu. Esse alguém é o criador de tudo isso. A nova teoria geral do Estado afirma que o povo não pode ser chamado apenas para votar e depois ser afastado do poder. O povo precisa compreender, fiscalizar, participar, corrigir e proteger a própria estrutura estatal. Porque quando a soberania popular se torna permanente, o Estado deixa de ser instrumento de dominação e começa a se transformar em arquitetura de proteção civilizatória. Esta é a nova teoria geral que estudamos até aqui, em quarta aula. Foi o que eu disse nas aulas passadas. Se fôssemos fazer um curso completo, com 7 livros, dissertar ponto a ponto de cada livro, né, ou cada capítulo de cada livro, aí um curso mais abrangente, né? Não seria 5 aulas, com certeza. Eu pensei em algo aí de torno de, sabe, de umas 35, 40 aulas. Cada aula na faixa de 40 minutos. Então, veja. Mas aí você vai formar professores da NTGE. Você vai preparar as pessoas para ser professor, para ministrar palestras, ministrar conhecimentos, porque ele vai ter esse conhecimento para fazer isso. Isto que eu estou mostrando para vocês são privilegiados, tanto quanto eu. Nós estamos mostrando uma coisa para o mundo, para 8 bilhões, 600 milhões de pessoas hoje no planeta Terra, que não conhece isso aqui. Não conhece isso aqui. Quando o povo, na sua maioria absoluta, começar a se integralizar nesse entendimento, isto vai virar um Éden, uma maravilha, tá? Bom, eu vou me despedindo por aqui. Nós vamos agora para a última aula, que é a quinta aula, que vai ser muito importante. Nós vamos falar
da função garantia estrutural, que é o que vai substituir o Poder Judiciário. Poder Judiciário, poder. Que poder de quê? É muita petulância, né? Esses caras, poder, que poder? Tem um poder, só um. Tá? Estou muito contente porque vocês serão os multiplicadores dessa nova era que nós estamos entrando hoje. Tá? Fico muito feliz com isso, tá bom? Um beijo no coração de todos, Deus abençoe e até a próxima aula.